E para finalizar, a gente vem com o esclarecimento de como que o juiz maneja o cérebro das pessoas, um maníaco adestrado do direito positivista ou positivo, que é totalmente diferente do direito natural das crianças. Está levando as crianças para o abismo, dizendo que a lei é absurda, né? Porque a Constituição Federal de 88 dá autonomia para os pais saber o que é mais seguro. Ele não sabe nem onde eu moro, o cara não sabe onde eu moro. O senhor pureza de sentimento, o senhor André Milani, não conhece os motivos, mas ele acredita que tem que ser diferente para nós a partir de agora. E eu acredito que nós temos que continuar como sempre estivemos. E os senhores respeitar isso para todos sempre, depois do monte de inquéritos infundados e mentirosos que despejaram sobre a gente, indo contra a nossa história, contra a nossa vida e contra o nosso modo de cuidar os nossos filhos. Em passe da autonomia com as imposições. Nós não queremos as imposições sociais, porque quando vem uma pandemia a gente tem que se virar. Esse assistencialismo barato não funciona, não ajuda. Aonde que está a desconexão com a realidade, Senhor? Nas imposições. Vocês não querem imposições, mas vocês estão fazendo imposições. E o Senhor está fazendo muito mais. Coação. Coagir ele para eu pensar igual. Eu não tenho obrigação de participar de nenhuma audiência, nem de comparecer diante do Senhor. E se fosse pelo juiz, eu jamais pisaria lá. Eu vou lá, mediante o André, um homem vivo, ao homem, não ao juiz. Mas eu vou falar tudo para o senhor, para não dizer depois que eu sou fujona ou que eu falo só nas redes. Porque nem a senhora Máximos, a senhora mais brutalmente abusadora e corrupta e que nunca foi afastada da família, mesmo mediante todas as vezes que foi denunciada, para ver que esse sistema é falido, não funciona, meus filhos, minhas regras e o convívio social que nós escolhemos é o melhor que temos, é o que temos para hoje, tá tudo certo com a nossa vida, os amigos estão sempre com a gente, os inimigos não é para estar com a gente, é para estar longe da gente e no mínimo respeitando nossas escolhas e não usando de conluios políticos, de conluios institucionais, incluindo o senhor, que com certeza essa manobra do mandado, que o senhor cita o mandado na primeira audiência, né? Essa manobra do mandado aí, para fazer toda essa manobra aí, eu posso garantir para o senhor que é mais uma das imprudências jurídicas, das negligências, que como diz o delegado geral, ela não pode provar. É mentira, ele disse isso na Record, eu estou provando nas redes, por isso que eu resolvi falar aí e não deixar parado. Porque o senhor está se fingindo de bonzinho, o senhor está se fingindo de queridinho. As crianças assistiram a audiência de longe e elas perceberam que de bonzinho o senhor não tem nada. O senhor quer enfiar na nossa vida uma assistente social, uma psicóloga e um bando de conselheiro tutelar bunda mole para encher o nosso saco, ficar querendo espiritar na nossa vida e nós já estamos em outra fase, principalmente na fase que não ganhamos ajudas do Estado, não paga minhas contas, é o Bolsa Família, não paga minhas contas e nem as contas do estudo das crianças, nenhum tipo de assistencialismo barato. E nem eu sou uma pessoa que preciso de laudos de sanidade mental. Eu tenho sanidade mental e convivo num monte de insanas que usam delegacias, que provocaram tudo isso, com total desnecessário, infiltrações e absurdos. E se aquela advogada de açúcar chamada Cristina não teve a competência e a honra de se manter até o final de processo, é porque é uma incompetente de merda, ao menos para ir até o final. Pode ter feito a papelada, mas não evolui. Esse fórum da criança também não evolui, porque isso já era para ter terminado. Percebeu que está tendo um monte de coação contra a família,
Dá o certidão, libera a família. Agora, ficar querendo entender, para ficar querendo jogar a criança para lá e para cá, quando tá pai e mãe maravilhosos, cuidando. Quem criou essa situação para o Renato foi vocês do judiciário, e eu estou denunciando nesse vídeo, nessa noite, através da delegacia, dos desafetos da família, aquele setor de inteligência que nunca protegeu minhas crianças. O que o senhor tem para dizer sobre isso, seu Milani? Eu faço as perguntas e o senhor me dá as respostas. Não é o senhor que faz as perguntas e eu lhe dou as respostas sobre o senhor esbilhotando na minha vida. O funcionário público é o senhor, eu sou dona da minha vida. O senhor é o funcionário público que tem que me dar as respostas. E não fingir que quer proteger crianças que já estão protegidas. Crianças onde que vocês quiseram usar ONGs aliadas ao Ministério Público para fazer a total desconexão dessas crianças da própria família. Eu acho que se o senhor quiser que eu pare de falar essa semana, o senhor me manda a certidão ainda nessa noite. E não me pergunte o que eu gostaria de fazer com o senhor se eu estivesse na sua frente, assistindo aquela audiência do que foi. Eu sabia que ia ser um estrago, eu sabia que ia ser horrível, eu sabia que o senhor estava no conluio, igual todos os juízes de infância e Ministério de Crianças sempre estão nos conluio. Mas eu assisti todos os processos de guarda das minhas amigas de outros países para ter um enfrentamento ao senhor e ao seu promotor público aí e a todas essas instituições falidas, desprovidas de moral, desprovidas de idoneidade, não conseguem resolver a questão de uma caixa d'água ter sido tirada do lugar, não conseguem resolver coisas de direito básico, vão conseguir resolver o quê? A não ser confusão, baderna, bagunça, é o que vocês estão fazendo na nossa vida. Nós não aguentamos mais o terrorismo do Estado. E eu poderia dizer-lhe, dou 24 horas para parar com isso. Dá o meu certidão, não quer dar certidão, não precisa, só não enche o saco. O senhor não vai conseguir entender nem ajudar, essa é a verdade. Eu vai me dar 22 mil do seu salário para mim aplicar no meu tratamento de saúde e no do Renato. Porque lá na tua saúde não tem nada do que nós precisamos. Lá na tua educação não tem as coisas que a gente gosta de fazer. E essa é a diferença que temos que mostrar. E eu acho que o senhor não vai gostar muito de me ouvir, então eu nem vou falar. Eu vou ouvir toda a sua balela, toda essa ladainha aí do direito positivo que eu conheço muito bem. Eu desacreditei todo o trabalho do conluio através dessa pastinha aqui, ó. Eu já estou salvando todo o processo para jogar no computador e se nós não tiver o entendimento, aquela audiência vai para as redes. Vai na íntegra, para todo mundo ver o que o senhor fez com o pai de família. Vai na íntegra, para todo mundo ver o comportamento falso e abusivo de vocês mediante o direito positivo e que o judiciário maldito precisa usar novas possibilidades para poder interagir e ser humano, humanístico, humanitário. Aquilo que o senhor está fazendo não é ser humano, humanístico e nem humanitário. Aquilo que o senhor está fazendo é coação. É uma forte coação, é incisiva a coação. Por isso que a minha mãe chegou chorando tanto e dizendo que não haveriam soluções. E eu lhe brindei com os fatos que uma filha que estuda, que leu a Carta de Direitos Humanos, da criança, do idoso, do adolescente, da mulher, mas a carta em espanhol, que acompanhou processos de outros países, outras visões, para trazer lucidez a este tribunal, que não sabe mais o que é preservação da criança sobre ameaça, que não sabe mais o que é preservação da criança sobre ameaça, porque não estão levando a sério as ameaças desde 2020, mesmo a família denunciando, sempre tentando descaracterizar a genitora. Como genitora, eu não sou genitora de nada, eu sou a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. E o direito positivo quer criar leis abusivas, estúpidas, inclusive para tirar o nome mãe de tudo que é lugar. Senhoras e senhores,
Jamais, se não tivesse se metido as politiqueiras baratas, mulheres megeras, infiltrado uma vara da infância, eu estaria colocando o nome das autoridades, expondo tudo em rede. Jamais eu estaria fazendo isso. Mas o segredo de justiça, mais uma vez, não funcionou. Como nunca funcionou. As experiências nossas sempre foram horríveis por causa do Estado falido. Porque as pessoas que estão lá, elas não têm responsabilidade com o que estão fazendo, exatamente como esse senhor. Totalmente caracterizado de uma pessoa boazinha, mas cheia de más intenções. Eu filtrei o senhor jogou o tempo todo pelo direito positivista. O direito positivista assassina a família. O que o senhor está fazendo é assassinando a família e usando os meus próprios vídeos, onde eu pedi para chamar a família extensa, que era a minha mãe, para contar sobre os fatos de 2020, o senhor está usando isso contra nós mesmos. Isso é a pior canalice que o senhor poderia ter feito. É abusivo, é estúpido. E espero que o senhor tenha uma boa saída para me mostrar que não é isso. É isso que eu espero do senhor. O que mais que eu gostaria de dizer nesse depoimento? Que eu já disse no depoimento da 10ª, eu disse no depoimento da 5ª, eu estou dizendo na internet e posso ser avaliada pela polícia científica, por quem quiser, de toda essa galera. Como diz o querido, né, um especialista aí que me atendeu, que eu gosto muito do trabalho dele, aí não vou dizer da onde para não causar tumulto aí, dentro das delegacias, né, e dos fóruns. Ele disse muito esclarecedor. O muito esclarecedor é que eles agora estão pegando o fio da meada. E esse juiz vai ter muito trabalho, vai ter que entrar em linha direta comigo. Era mais fácil, conexão direta usando a tecnologia. Eu quero xingar o senhor mais um pouquinho, senhor André Milani. Se o senhor tivesse um mínimo de preocupação com as crianças, naquele momento depois da audiência, o senhor ligaria o seu próprio celular e ligaria para mim e falaria com o Renato e as crianças, ao menos para dizer boa noite, ao menos para dizer naquela noite, era 7 horas, mais ou menos, que o Jonathan me avisou que tinha acabado, não me contou nada do que tinha sido a falência das instituições sobre o Renato e as falácias, né? Porque se ele tivesse falado, eu já nem teria mais conversado com ele também, como eu fiz naquele caso depois da Cristina, quando oferecemos todas as provas e que vocês não estão fazendo nada com elas. Quando o senhor demonstrou que queria ajudar, o senhor estava mentindo descaradamente, como todas as pessoas fazem quando elas querem estar ferrando a família. Era só ligar a câmera, o Matheus ia imediatamente, diretamente lá da sala da assistente social, conversar com o pai dele. O Sérgio também, eu também. Não houve interesse da sua parte, e muito menos da instituição da outra, que considerou mais importante que eu tivesse fazendo acesso legal do que as crianças ter acesso ao pai. Vocês não são humanísticos. Uma cadeia, naturalmente, não é humanística. Ela não é para ser humanística. Agora, um juiz civil da infância deveria ser. E não adianta fingir que eres quando não eres. Não adianta fingir que eres quando não eres. Não adianta fingir que está usando a lei, porque o senhor sabe que a lei me dá autonomia para seguir com as minhas crianças da maneira que a gente assim desejar, sem as regras estúpidas. Estatuto ECA é uma regra estúpida. É uma maneira de manter um conselho tutelar inútil, porque são inútil. Eu conversei com tantas profissionais aí do fórum que vieram aqui maravilhosas, fizeram até certidões de mim, que eram assistente social, oficiais de justiça. Qual seria meu problema conversar com essas pessoas mentirosas, desqualificadas? Não gosto de gente que mente. Não gosto de gente desqualificada. Não gosto de juiz que fala nas minhas costas. Não gosto de juiz stalking que recebe falácias e fofoquinhas. Não gosto, não. O senhor tem a tecnologia para ao menos fazer uma conversa prévia com alguém de opinião formada como eu, para depois não sair acreditando em fofoca, stalking e ainda usando isso para coagir o pai de família, como ficou
expressamente expressado, é esplêndido, é expressado naquela audiência, que eu me dei o luxo de não estar, que eu me dei o luxo, ao benefício de evitar de passar pelo tal constrangimento, porque a gente tem os problemas da gente de saúde e já não sabe. Minha saúde, meu problema é inflamatório enraizado, não tem nada a ver com a cabeça, só para avisar o senhor. Mas eu falo de verdade, não é conversa mansa, não. Então o senhor pode me esperar que eu vou estar aí, é como combinado, nós vamos pelear, seja 1 ano, 2 anos, ou nós vamos se entender. Porque a única coisa que a família quer é finalizar isso daí para seguir demonstrando, para seguir a vida sem essas perseguições todas insuportáveis. Se o senhor conferiu os processos que tem lá, o senhor já percebeu que há uma perseguição. Se o senhor confere os meus vídeos, o senhor já percebeu que há uma perseguição. Agora, não querer entender que está existindo isso e tentar sempre fugir, contornar, como o senhor diz que a sua boca, que está contornando a situação, eu queria lhe dizer que isso para mim é canalice do senhor. Contornar a situação é coisa de canalha e eu não gosto. Então não tente contornar a situação, porque quando eu chegar, o senhor vai enfrentar o cara crachá com a vítima. Com a verdadeira vítima, que nunca se vitimizou, porque nunca fiquei pedindo nada para vocês. Pelo contrário, criei novas possibilidades, busquei material, busquei informação, me especializei para trabalhar com esses filhos quando eles estavam tristes, quando eles estavam enfrentando aquela loucura de pandemia, aquela mentirada que a gente passava o dia esfregando tudo e aquela baboseira toda. Ou vai dizer que eu também não vou ter direito de ser ressarcida por ter sido enganada aquelas épocas pelo Estado? Aí vocês querem que a gente chegue dando beijinho no Estado bonzinho? Não vai ter beijinho. Eu tenho opinião formada sobre tudo e eu posso acrescentar. Eu posso acrescentar muito, mas vocês não querem. Eu só quero saber como que a vagabunda tinha chave de acesso do processo de segredo de justiça. Isso que o senhor vai me explicar. O senhor vai me explicar dos arranjados, dos combinados, para colocar um pai de família recluso, mediante essas audiências. Essas coisas o senhor vai me explicar. Forjados pela própria justiça, porque como diz minha amiga, Meg, isso aqui não é uma bergamota, isso aqui é uma ervilha. É um clique e todo mundo se conversa. O senhor acha que o policial que invadiu a minha casa tinha interesse que esses fatos acontecessem com o Renato preso aí na vara da infância, esse processo acontecesse, desenrolasse, no caso é o desarrolo do processo com o Renato preso ou com o Renato forte junto com a família? Esses interesses que me assustam muito, porque vocês não querem acesso às crianças por pouca coisa. O direito deles estudar, eles têm. E esse estudo que vocês consideram normal, da diretrizes e base de ensino, já falei que não queremos, pelos padrões usado dentro das escolas. O convívio social com essas crianças que já estão trabalhando há muitos anos para acreditar que a sociedade tem que ser essa merda que é, não serve para nós. Mas se serve para vocês, ele é todo de vocês, foram vocês que criaram, só não quero para mim. Nós queremos continuar mais reservados, cuidando dos nossos narizes, seguindo esplendorosamente e vamos expor também na internet um pouco menos de audiência, menos de injustiça promulgada e de delírio das instituições e das corporações e poder expor mais na internet o nosso dia a dia, as construções que a gente faz e trabalhar o nosso salão, né? Como sempre foi e deve ser, em vez de
ficar aí aprisionado, uma perseguição judiciária. O que o senhor está fazendo é uma perseguição judiciária imparável, não é um processo de guarda. E eu já posso provar isso com os vídeos que as crianças retiraram da câmera o dia que eles ficaram sozinhos. Não foi cumprimento de um mandado, senhor. Se fosse cumprimento de um mandado, levariam eu para me apresentar, né? A civil levaria eu para apresentar e Renato ficaria na casa com os filhos. Mas como invadiram minha casa? O que o senhor tem para dizer disso? Invadiram minha casa sem um mandado. Ninguém tinha mandado nenhum para entrar na minha casa. Ninguém pode chegar na casa sem ler o mandado e arrebentar a casa e dizer que tem um mandado para revistar a casa. Ninguém tinha mandado para revistar casa nenhuma. Os policiais perceberam uma mosca voando, vão revistar todo mundo. Não é assim. Tudo é abuso de autoridade. Tudo foi provocado pela chefe de quadrilha, pelo chechetão. Estava ali filmando, demonstrando tudo. Toda sendo comparsa de funcionário público, que nem ela fazia com os oficiais de justiça. E o senhor não quer levar nada em consideração, então eu vou escutar a sua babaquice, a sua balela da lei e vou dizer no final, o meu veredito, o senhor faz o seu, eu faço o meu e estamos tudo certo. Eu já percebi que não é possível conversa com o senhor. Não é porque eu não queira, porque o senhor não quer a minha conversa, não quer a conversa do Renato, não quer a minha também. Desprezou ele com o uniforme lá, não vai se inteirar do que está acontecendo. Agora, se eu chegar lá e o senhor André Milani, juiz da infância, se inteirou de tudo, abriu investigação no Xexetão, vai remover de perto das crianças as agressoras. Aí, seu Milani, nós vamos conversar como o senhor quiser. Aí vai ser produtivo. Mostre seu trabalho. Eu falei para Ralph, mostre seu trabalho. Eu quero resultados. Resultados positivos para a família. E aí tudo pode começar. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.